Na Band FM, quem ama não esquece. Por mais que a gente tenha sofrido e se machucado, por mais traumático que tenha sido, nós nunca vamos deixar que o passado dite o nosso futuro. Acho que todo mundo que se casa acredita que será para sempre. Ninguém casa pensando em separar um dia. Eu, pelo menos, no começo do meu relacionamento com o pai dos meus filhos, achava que nós dois seríamos felizes para sempre. Mas, infelizmente, as coisas não aconteceram assim. Conforme os anos foram passando, meu casamento se tornou algo que eu não reconhecia. O pai dos meus filhos mudou muito, se tornou alguém violento, agressivo, totalmente abusivo. Eu vivia em um ciclo sem fim, de tormento, de tristeza. E isso durou por muito tempo. Só depois de 18 anos de muito sofrimento foi que eu consegui juntar forças para sair daquela situação. Mas mesmo me libertando daquela realidade toda, as coisas não foram fáceis para mim. Quando eu decidi sair de casa, eu peguei os meus filhos, uma mochila e um colchão de solteiro. Além disso, eu só tinha minha roupa do corpo. Nós fomos morar em uma casa no terreno que eu tinha herdado dos meus pais. Mas era uma casa que ainda mal tinha começado a ser construída. Apesar de ser muito grata a Deus por ter dado um teto pra gente, eu fiquei muito preocupada porque eu não sabia que rumo a minha vida ia tomar dali pra frente. Eu estava com 2 filhos pequenos, sem uma casa decente, tendo que dar conta do meu trabalho e ainda aguentando as ameaças constantes da família do meu ex. Para piorar, logo em seguida, o meu filho mais velho teve um problema de reumatismo no joelho. E por eu ter que levá-lo ao hospital com frequência, eu fui mandada embora do trabalho. Divorciada, sem trabalho, com um filho doente. Nossa, eu passei por muita necessidade, fome, situações humilhantes. Nesse meio tempo eu ainda perdi uma irmã. É isso. Parecia que eu só afundava mais e mais e mais. E tudo isso me fez entrar em uma grande depressão. Eu também comecei a pensar que a minha vida nunca mais ia melhorar. Alguns meses depois, uma amiga me disse que eu precisava desabafar, que eu precisava conversar com outras pessoas, contar tudo que eu estava passando e, sei lá, ser ajudada por outros que, de repente, estavam passando pelo mesmo problema que eu. Foi assim que eu acabei entrando num grupo nas redes sociais em que muita gente dividia os problemas, as angústias. Quando eu entrei, eu só mandei um simples oi, porque eu nem sabia por onde começar. Mas algumas horas depois, quando eu estava deitada no meu colchão, um homem chamado Wilson me respondeu. Naquele dia nós conversamos por muitas horas, mas eu preferi não contar os meus problemas pessoais porque eu fiquei com vergonha. A gente falou mais sobre a cidade que o Wilson morava, que não era a mesma que a minha, mas que era um lugar que eu tinha visitado muito quando eu era adolescente. Foi muito legal conversar com ele. Mas depois daquele primeiro dia, ele parou de me responder e nós não nos falamos mais. Eu continuei a minha vida normalmente, lutando contra todos os meus problemas. Até que 15 dias depois, eu e meu ex-marido estávamos tendo uma discussão horrível pelo telefone porque eu tinha pedido para ele comprar 1 litro de leite para os nossos filhos. 1 litro de leite. Eu só queria leite para as crianças. Mas ele sempre me humilhava, me dizia coisas horríveis e eu me irritei tanto que eu joguei meu celular longe. Alguns segundos depois, meu celular tocou de novo e eu atendi com raiva, perguntando o que ele ainda queria falar. Só que, para minha surpresa, não era o pai dos meus filhos na linha. Oi, Elaine? Eu acho que você se confundiu. Aqui é o Wilson. Você lembra de mim? A gente conversou alguns dias atrás.
Ai, nossa, me desculpa, pelo amor de Deus, desculpa. Ai, eu nem sei o que falar. Tudo bem? Meu Deus, que vergonha. Eu achei que era o meu ex-marido. A gente tava tendo uma briga horrível Você e... tá bem? Você quer conversar? Eu tô vendo que você tá muito nervosa. Ai, Wilson, pra ser sincera, eu não tô bem, não. A minha vida tá muito complicada nesses últimos tempos, mas... Você também não tem que ficar ouvindo os meus problemas, né? Imagina. Me desculpa mesmo. Mas eu quero te ouvir. Você pode sim desabafar comigo. Não faz bem ficar guardando as coisas. Se você quiser conversar, eu quero te ouvir sim. E mesmo com a pouca intimidade, naquele dia eu desabafei. Desabafei muito. Contei tudo o que estava acontecendo, tudo o que eu sentia, os meus medos, as angústias, as tristezas. Eu ainda falei que eu não era uma pessoa para alguém ter algum tipo de interesse, ter algum tipo de envolvimento, porque eu era cheia de problemas. Eu disse também que eu achava que não tinha mais solução para mim e que eu estava no fim da vida. O Wilson me ouviu com a maior paciência, a maior atenção do mundo. E no final, ele me disse que mesmo não me conhecendo, ele ia dar um jeito de me ajudar e que poderia depositar um dinheiro na minha conta para que eu não tivesse mais que passar pela humilhação de implorar alguma coisa para o meu ex. Eu fiquei tão surpresa com aquilo e um tanto quanto desconfiada pela bondade dele. É que é tão difícil, né? A gente acreditar que existem pessoas realmente boas nesse mundo. Mas eu pensei e aceitei a ajuda porque eu simplesmente não tinha mais o que fazer mesmo. No dia seguinte, ele depositou o mesmo dinheiro e me falou para ir ao mercado comprar algumas coisas e o que sobrasse. Ele ainda me disse para comprar umas camisetinhas do Brasil para os meus filhos, porque nós estávamos em tempo de Copa do Mundo. Eu fiz o que ele disse. E os meninos... Ai, como eles ficaram contentes, meu Deus! Depois disso, uma amizade muito verdadeira entre eu e o Wilson começou. E nós passamos a conversar absolutamente todos os dias pelo telefone. Mesmo morando em cidades diferentes, longe um do outro, eu me sentia muito próxima a ele, sabe? Mas era um sentimento de amiga. Naquela época eu nem cogitava a possibilidade de ter alguma coisa com alguém, porque eu ainda estava extremamente traumatizada pelo meu casamento. Além disso, o Wilson também era divorciado e também tinha passado por um término bem complicado. Assim como eu, ele também estava decepcionado com o amor. Só que, depois de algum tempo e muita conversa, um dia ele me surpreendeu. Nani, eu preciso te contar uma coisa muito importante. Claro. Já faz um tempo que eu quero te falar isso, mas é que antes eu não tinha tanta certeza como eu tenho agora. Eu tô apaixonado. Apaixonado? Sério? Nossa, que legal! Ela é da sua cidade mesmo? Você já falou com ela? Já contou? Nani, ela é você. Ah, tá. Sei. Fala sério, né? Me conta. É verdade isso? Eu tô falando sério, é verdade. Essa pessoa é você, Nani. Eu? E eu queria saber se você quer tentar alguma coisa comigo. Olha, eu não sou bobo. Eu sei que seria um relacionamento à distância e que nem sempre vai ser fácil. Mas eu acho que a gente já sofreu demais e merece dar uma chance, sabe? Uma nova chance pro amor. Enquanto o Wilson falava sobre nós dois, eu ficava meio na defensiva, porque eu realmente não pensava que a gente tinha alguma chance de ficar junto. Além disso, tinha distância. Nós tínhamos 14 anos de diferença também. E fora que a gente só se conhecia pela internet, né? Não era possível, não. Não, pra mim a chance de dar certo era 0. Mas todos os meus pensamentos negativos sobre uma possível relação com o Wilson mudaram durante uma conversa com uma amiga que me deu um choque de realidade, dizendo que não sabia por que eu tinha tantas dúvidas e receios e botava tantos empecilhos, sendo que tudo que o Wilson tinha feito para mim tinha sido me dar carinho, atenção
zelado pelo meu bem-estar e dos meus filhos, sem nem me conhecer direito, nem me pedir nada em troca. Essa minha amiga também falou que eu e o Wilson tínhamos uma oportunidade rara, que nem sempre aparecia na vida das pessoas e que a gente tinha que arriscar e acreditar no amor. Ela ainda me pediu para escutar uma música, Um Ser Amor, da Paula Fernandes, e prestar atenção na letra. Eu ouvi, pedi para o Wilson ouvir também. Ele se emocionou muito. E ali a gente resolveu começar a nossa história de amor, mesmo sem saber como a gente faria para dar certo. Mesmo com todas as dificuldades, nós estávamos dispostos a tentar. E por isso, logo na sequência, o Wilson veio até a minha cidade para a gente finalmente se conhecer pessoalmente. Mas em qual igreja você quer ir? Em qualquer uma, eu só quero ir junto com você pra gente, sei lá, orar e pedir pra Deus que Ele cuide do nosso relacionamento. E para que nada do nosso passado interfira no nosso futuro. É isso mesmo. Mas eu acredito que se for pra dar certo, nada vai nos separar. Olha, no que depender de mim, a gente vai ficar junto para sempre. Para sempre mesmo. O Wilson cumpriu o que prometeu. E mesmo à distância, as coisas foram dando certo. Ele viajava todo final de semana para vir me ver. E graças ao meu relacionamento, finalmente a família do meu ex também parou de me ameaçar, porque eles viram que eu não era mais sozinha. Estava seguindo a minha vida ao lado de alguém que eu amava. E que me amava também. Quando os meus filhos conheceram meu namorado, eles o aceitaram com muito carinho, com muito amor. E o Wilson passou a representar uma figura paterna boa para os meninos. Eles precisavam tanto disso. Com o tempo, o Wilson abandonou tudo na cidade dele e veio morar comigo. Nós construímos nossas vidas juntos e aos poucos conquistamos tudo, conforme Deus ia permitindo. Depois veio o casamento. E hoje em dia, nós vivemos muito bem juntos e os nossos passados amorosos tão traumáticos ficaram lá atrás e deram lugar para uma nova história. Uma história nova e feliz. Às vezes, nessa vida, a gente só precisa ter um pouco de coragem. A felicidade pode estar pertinho, basta que a gente não a deixe escapar entre os nossos dedos. Você veio inteiro, veio como o dia, livre como o vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante,